voltando àquilo que nós falamos na introdução, todas as vezes que nós visitamos essas pessoas, nós estaremos a destruir o altar de Yahweh, estaremos a edificar um altar de Baal sobre a nossa casa. E automaticamente se torna inevitável nós recebemos maldições que nós acarretamos ao consultar. Ora viva, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, Jobzez é meu nome. Estamos aqui para falarmos sobre falando como filhos. Até rimou, gostei dessa redundância. Mas pronto, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e ajude-nos a alcançar mais pessoas através dessa série, clicando no aviãozinho e levando isso para o grupo do WhatsApp, da família, ou seja, do amigo, do inimigo, de todo aquilo que você quiser. E no episódio de hoje, desta série, nós vamos falar sobre os pais como primeiros pastores dos filhos. A Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 26, verso 6, que devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando ela cresça não se desvie dela. O nosso objetivo com esse episódio é mostrar a você o poder ou o impacto da espiritualidade na resiliência da vida dos filhos. Ou seja, o sacerdócio dentro de um lar. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado Deus, obrigado Senhor pela vida, pela graça e dádiva que o Senhor nos concede. Deus, a tua palavra declara que o Senhor tem um poder sobre tudo e o Senhor é quem sabe todas as coisas. Por isso, Deus, nós pedimos que a tua presença, teu Santo Espírito, cresça nesse lugar. Me usa como canal de bênção, com intrepidez, com profundidade, de tal maneira que eu possa passar a mensagem que o Senhor quer falar, de tal maneira que eu diminua e o Senhor cresça. Nos oramos com fé e em tudo nos agradecemos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Bem, no episódio de hoje nós vamos começar com o altar. No episódio passado nós falamos sobre a comunicação que gera vida e morte, ou seja, vimos que quando nós declaramos palavras negativas sobre os nossos filhos serão bestas, pessoas amaldiçoadas, e quando nós declaramos palavras de bênção, nossos filhos serão uma bênção para nós e irão nos honrar como deve ser. E hoje nós vamos falar sobre o altar. Como diz o meu pai espiritual, toda família tem um altar. E eu me arrisco a dizer que todo ser obedece um altar que ele vê como um Deus. Por que eu estou a dizer isso? A Bíblia nos ensina, desde o Gênesis, que nós podemos edificar um altar para Deus, Yahweh, como também podemos edificar um altar para Baal, um altar para Mamon, um altar para Jezabel, o altar para qualquer outra coisa. E a minha questão é, que altar você edificou na sua família? A Bíblia fala no livro de Efésios capítulo 5 que o pai, nos versículos 22 em diante, quando fala sobre a responsabilidade do pai, o pai é o sacerdote da família. E quem é o sacerdote? O sacerdote é o homem que vela em manter a espiritualidade e o poder da família. E dentro disso nós podemos falar que um altar ele vai definir o tipo de continuidade geracional que a tua família terá. Ou seja, de acordo com o livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 5, diz que Deus é um Deus zeloso que visita a maldição dos pais para os filhos. Isto acontece quando o altar da nossa família é o altar de Baal ou outros deuses que não é a Trindade, é a Santíssima Trindade. Mas também no versículo 6 Deus fala que Deus muda a geração ou abençoa milhares de gerações quando as pessoas decidem edificar um altar que obedece os princípios e os preceitos e os mandamentos de Deus. O que é que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero dizer que a identidade do altar da sua família deve ser a identidade do altar de Cristo.
Ou seja, você como pai, você como mãe, vocês têm a responsabilidade de fazer com que a vossa casa seja uma casa em que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sejam o elo ou pilar que estabelece, que coordena e que lidera a vossa casa. Por quê? Tal como disse há bem pouco tempo, que o tipo de altar vai definir o tipo de bênção que você vai receber. Por exemplo, se você edificou um altar de Mamon, significa que você até poderá ter muito dinheiro, mas você não viverá a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade só Deus pode conceder. E dentro disso nós queremos falar de 4 funções ou 5 funções que os pais precisam desempenhar como sacerdotes dentro do lar. Ou seja, os pais são os primeiros pastores. Por quê? Porque diz a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 8, Deus, esta é uma conversa de Deus com Satanás. Deus pergunta a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Com isso, o que é que nós queremos falar? Nós queremos falar que a primeira função de um pai, como pastor e sacerdote da família, é ser um exemplo que agrada a Deus. Como? Nós temos aqui nós podemos reter aqui 4 aspectos que agradam o coração de Deus, que mostram que você é um pai que vai passar um testemunho que agrada a Deus. Quando você é um homem íntegro, quando você é um homem reto de coração, quando você é um homem que teme a Deus e quando você é um homem que se desvia do mal. Quando você pratica isso, automaticamente você vai passar a mensagem inconscientemente a seu filho que ele precisa ser um homem que deve carregar as características que nos identificam com Deus. Segunda função de um pai que o pai, como pastor do seu filho, deve passar para o seu filho. O pai tem a responsabilidade de garantir com que a cobertura e a proteção da família esteja bem solidificada. Ainda no livro de Jó, nós entendemos, estudando sobre Jó, nós vamos entender que Deus periodicamente fazia sacrifícios e ou seja, ele pagava o preço necessário para que a família dele tivesse a proteção de Deus. Apesar dele ter, mais em diante, nós vemos que Jó acaba perdendo tudo, até os seus próprios filhos. Nós vamos entender que Jó, os hábitos que Jó tinha, garantiu proteção e cobertura espiritual sobre sua família. Vamos confirmar isso no versículo de número 10 do capítulo 1, que diz assim: acaso não o cercaste de Sebe? Sebe, na tradução do hebraico, significa cerca ou cercado de. E trazendo para aquilo que é o contexto da cobertura espiritual que o pai concede ao filho, nós estamos a falar que você, sendo um pai que paga o preço, que ama, que ora pela família, que jejua pela família, que ensina a família a andar nos princípios de Deus, automaticamente a sua casa será abençoada, porque Deus garantirá sobre a sua família uma cerca, uma proteção que o impede de todas manifestações do diabo. E este tipo de cobertura, eles abrangem desde a cobertura física, nós estamos a falar da saúde física, nós estamos a falar da cobertura emocional. Você vai desenvolver ou vai instruir os seus filhos a desenvolverem-se emocionalmente e eles serão estáveis no Senhor, porque obedecendo os princípios e os preceitos de Deus, automaticamente há uma bênção que acompanha todo aquele que obedece o que Deus recomenda. Terceiro aspecto que nós precisamos, ou princípio ou função que nós precisamos desempenhar como pastor dos nossos pais, é não andar em caminhos torpes. Segundo Levítico, capítulo número 19, 31, diz assim: não se tornem impuros procurando os que consultam os mortos, nem os que procuram adivinhar o futuro, pois vocês serão contaminados por eles
eu sou o Senhor, Deus de vocês. O que é que nós queremos, o que é que Deus quer falar para nós com isso? Hoje em dia vivemos uma realidade em que os pais vieram com hábitos do passado em que preferem dar mais crédito ao feiticeiro, ao quimbandeiro, ao adivinho, ao curandeiro, do que na divindade de Deus. Voltando àquilo que nós falamos na introdução, todas as vezes que nós visitamos essas pessoas, nós estaremos a destruir o altar de Yahweh, estaremos a edificar um altar de Baal sobre a nossa casa. E automaticamente se torna inevitável nós recebemos maldições que nós acarretamos ao consultados, porque diz a palavra, né, que nós seremos contaminados quando nós visitamos estas pessoas para resolver os nossos problemas. Então precisamos não andar em caminhos torpes para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Penúltimo aspecto, o quarto ponto que nós precisamos, função que precisamos desempenhar como sacerdote da família. Nós precisamos orar pela família. Nós precisamos desenvolver o hábito de ter cultos familiares. Por quê? Porque isso fortalece os laços espirituais, porque diz a palavra de Deus em Mateus 18:20 que aonde tiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali o Senhor está. Com isso nós queremos falar o quê? Quando nós temos o hábito de cultuar em família, automaticamente nós estamos a passar o legado daquilo que nós falamos na introdução, que é ensinar o caminho no caminho em que ele deve andar, que é o caminho dos princípios e preceitos de Deus, para que de tal maneira, quando ele cresça, não possa se desviar desses caminhos. Eu posso dizer categoricamente, né, que eu, se cheguei aonde estou, eu dou graças a Deus pelos princípios que meus pais me deram quando criança, e depois pelos ensinos que eu fui aprendendo dos meus amigos que me ajudaram depois da minha conversão. E digo assim, que estas duas famílias ensinaram-me o caminho que eu deveria andar, o caminho que eu devo evitar e aonde eu devo permanecer. E hoje, na igreja que eu estou, eu solidifiquei ainda mais aquilo que são os princípios e preceitos que Deus tem me ensinado. Então, eu dou graças a Deus pela vida do meu pai espiritual, o reverendo Ananias Alberto, e também eu dou graças a Deus por todos aqueles que contribuíram para que eu pudesse chegar até aqui. E para nós fecharmos o último aspecto, nós precisamos desempenhar como pais que são sacerdotes e vão glorificar a Deus com sua família. Nós precisamos modelar e ensinar os nossos filhos a modelar Cristo em atitudes diárias. Efésios 6:4, Deus nos dá uma recomendação como pais, que diz que vós, filhos, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os e admoestai-os no Senhor, na doutrina e a demonstração do Senhor. O que isso quer dizer? O que Deus quer falar conosco, pais, com isso? Nós precisamos ser pais que entenderam que eu, como pai, eu tenho a responsabilidade de levar o meu filho na doutrina de Deus de tal maneira que ele seja a cópia de Cristo, tal como eu tenho que ser de Cristo. Paulo diz que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, é minha função passar ao meu filho a modelação daquilo que eu aprendo em Cristo. E eu digo assim, se seu filho se tornar rebelde, provavelmente você errou na base, você errou no altar. Então procura corrigir o seu altar para que as coisas se saiam bem mais lá para frente. Então, resumidamente, nós queremos falar aqui, como pai, como você, como primeiro sacerdote e pastor dos seus filhos, você precisa incentivar os seus filhos e a você mesmo a crescer espiritualmente. Você precisa ser o principal responsável pela cobertura e proteção espiritual da sua casa. Você precisa ter o conhecimento da palavra e passar esse conhecimento para os teus filhos. Você precisa desenvolver um relacionamento pessoal com Deus e ensinar este mesmo princípio aos teus filhos. E quinto, você precisa ser uma boa referência de Deus aqui na Terra e evitar maldições hereditárias. Porque, infelizmente, esse ponto me leva a entender que existem pais que não são boas referências para os filhos. Ou seja, a palavra de Deus fala que Deus é pai.
Mas existem pais que colocam trauma nos filhos e que não conseguem ver Deus como pai. Não sejam desses tipos de pais, amém? Então, que Deus rico e poderosamente abençoe sua casa, sua vida, sua família. E eu espero por você no próximo episódio. Que Deus rico e poderosamente abençoe, hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém.